É, depois daquela breve experiência de ensino híbrido que acabou não sendo tão híbrido, né? Foi praticamente online, só a Raquel que estava lá na sala. E da minha parte, pelo menos, eu acho que não funcionou muito bem, porque caiu muita conexão, né? Teve muito problema de conectividade, acaba que ficou um pouco perdido o ritmo da aula. Eu normalmente faço uma revisão na outra aula do que foi falado, e só ajeitar aqui, que eu tô achando que essa câmera tá tão alta que... Eu normalmente faço uma revisão, né, da outra aula, então vou deixar mais assim, tentar colocar um pouquinho mais de detalhamento nessa revisão, de forma que vocês não tenham prejuízo, digamos assim, em relação ao aprendizado. Deixa eu compartilhar para vocês aqui a tela, vocês me sinalizem, por gentileza, se estiverem vendo adequadamente. Só um instante. Ana, eu mandei a primeira aula até pela Ana Laura. Não sei se todos estão no grupo da turma ou tem gente que não está no grupo da turma, que é importante também. Não, a gravação não. A gravação não mandei ainda não. A gravação ainda não. Tá aparecendo aqui o slide. Show. Beleza, deixa eu só fechar as outras janelas aqui. Bom, pessoal, na semana passada eu iniciei a aula, né, fazendo aquela provocação para vocês, falando sobre os limites da lei, né? E aqui no Brasil isso é importante a gente fazer essa provocação, porque a gente tem uma cultura aqui, não só no âmbito do direito, talvez até menos no âmbito do direito, né, por estarmos falando de especialistas, mas de forma geral a gente tem uma cultura popular de que a resposta para os nossos problemas está sempre derivada, né, de alguma atuação do Estado, alguma atuação legal, e não considerando, obviamente, nenhum tipo de discussão ideológica, né? Não é isso que eu estou querendo dizer sobre o tamanho do Estado, não é isso que eu estou querendo dizer. Tá? Mas a percepção de que basta que a gente tome alguma atitude, né, por parte do poder público, basta que haja algum tipo de atuação do poder público, seja através da criação de leis, da aplicação de leis, reformulação das leis, para que os nossos problemas eles consigam ser resolvidos. Quando, na verdade, se isso fosse verdade, né, se isso fosse possível, praticamente todos os países teriam resolvido seus problemas, né? Todos os países têm, de forma ou outra, algum tipo de sistema legal. Mas a grande questão é que nem sempre o sistema legal ele é capaz de dar conta adequadamente da complexidade da nossa realidade, e muitas vezes as leis são criadas ignorando alguns aspectos da realidade sobre os quais nós falamos na aula passada. Então eu mencionei para vocês que dentro de uma nação, dentro de um país, né, dentro de uma determinada jurisdição, toda modificação de leis, toda modificação da realidade, ela será absorvida pelos cidadãos e eles não vão ficar inertes, não vão ficar passivos diante dessa modificação. Eles vão incorporar aquela modificação ao seu processo decisório em relação às suas atitudes, às suas ações e vão se adaptar àquela lei. Então, dentro de um processo de entendimento do direito, de como o direito ele pode contribuir para a evolução da sociedade, de que forma o direito pode contribuir para uma sociedade mais justa, mais próspera, é necessário essa percepção de que o aparato legal ele tem uma relação dinâmica com a população, né? A população não fica simplesmente parada absorvendo tudo que é feito por parte do Estado. Ela adapta a sua conduta a toda modificação que existe no ambiente e, sem dúvida, a modificação legal é uma dessas variáveis consideradas no comportamento humano. Então, eu trouxe até uma citação aqui do filósofo Adam Smith, dizendo que no tabuleiro da sociedade, né, no tabuleiro de xadrez da sociedade, cada peça ela tem a sua própria motivação e cada peça vai fazer a sua análise dentro do ambiente, dentro das variáveis às quais ela está submetida, né? E muitas vezes
a maneira pela qual as pessoas, a sociedade absorve uma modificação por parte do direito, vai no sentido completamente oposto do que foi imaginado pelos legisladores. E aí, como forma de também provocação, eu dei o exemplo para vocês a respeito do salário mínimo, né? Então, na aula passada, nós falamos a respeito de um legislador com uma excelente intenção de aumentar o salário das pessoas. Então, ele imaginava que através do salário mínimo ele poderia dar uma condição de vida melhor aos cidadãos. Então, ele aprova uma lei, por exemplo, ele propõe uma lei que é aprovada, subindo o salário mínimo, por exemplo, para R$ 3.500. Vamos supor. O salário hoje está em torno de mil e poucos reais, né? Então subiria, seria quase um aumento 3 vezes o salário atual. Imaginando que as pessoas seriam 3 vezes mais prósperas. Acontece que, ao observar uma modificação dessa na realidade, as pessoas não ficariam inertes, principalmente quem está incumbido de pagar um salário mínimo a outra pessoa. Então, olhando pela ótica do empregador, ao haver um aumento de salário para 3.500, ele vai avaliar se compensa para ele, por exemplo, manter uma pessoa empregada, quais são os custos da informalidade, se ele decidir pagar um salário abaixo de 3.500, qual que é a probabilidade que ele tem de tomar uma multa, de ter seu negócio às vezes fechado, de ter algum tipo de problema judicial na Justiça do Trabalho. E, a partir daí, ele toma a decisão de quantas pessoas ele vai manter empregado, né? Se a gente pensar de uma forma bastante seca, olhando apenas para esse efeito de aumento do salário mínimo, eu falei para vocês que qualquer aumento de preço gera uma queda na quantidade daquele serviço ou produto consumido. Então, se o preço do trabalho, se o custo do trabalho aumenta, menos trabalho será absorvido, será consumido na sociedade. Então, toda vez que existe um aumento de salário mínimo, se a gente olhar para esse efeito isoladamente, nós temos como consequência uma queda no nível de emprego, né? Então, o salário mínimo ele sobe e a gente tem uma queda no nível de emprego, ou seja, o desemprego aumenta. Veja que um legislador muito bem intencionado, ele acabaria colhendo um problema ainda mais grave do que ele gostaria de resolver, apenas por ter ignorado que as pessoas não iam simplesmente olhar, olha que legal, o salário mínimo foi para 3.500, agora no mês que vem eu vou pagar ao meu funcionário R$ 3.500. Aquele empregador, ele com certeza reagiria adaptando a sua conduta a essa mudança legislativa. Pessoal, só um instantinho, só para rejeitar uma ligação aqui, só um segundo. Voltando aqui à nossa explicação e passando para o slide seguinte, eu entrei no mérito sobre qual é a grande função da análise econômica do direito, né? Então, considerando essa complexidade da realidade humana, considerando que, sob o aspecto econômico, as pessoas elas não vão simplesmente olhar para essas mudanças e permanecerem inertes, qual é o valor que tem para o direito o entendimento dessa realidade econômica? Qual é o valor que tem para o direito a contribuição da economia? E aí eu mencionei um pouco para vocês, né? Fiz uma introdução e eu já tinha dito isso na aula passada, né? Que eu fiz essa introdução, mas eu vou ter que voltar um pouquinho porque muitos alunos não cursaram comigo economia política. Mas qual seria a contribuição da análise econômica do direito? E a análise econômica do direito é uma perspectiva teórica, né? Uma ótica que existe dentro do direito, mas que tem por base os métodos da economia. Né? Aqui eu coloco esse nome teoria microeconômica, né? Porque metodologicamente o grande enfoque da análise econômica do direito toma emprestado modos de análise que nós classificamos na economia como microeconômicas, né? Um modo de análise microeconômico da área de microeconomia. Mas nós podemos trazer isso para cá, métodos da economia. E esse enfoque tem como base principal o aspecto de que todo mecanismo de decisão das pessoas vai levar em consideração os custos e benefícios das alternativas que se apresentam a ele.
Isso pode ser entendido de uma maneira muito simples quando a gente fala de economia. Se eu falar para vocês que você tem um recurso, né, de R$ 300, um orçamento de R$ 300, e você precisa comprar uma blusa. E aí você tem uma blusa que custa 150 e uma blusa idêntica que custa R$ 90. Bom, se eu tenho o mesmo benefício, mas por um custo menor, obviamente a escolha mais racional é essa de comprar uma blusa por um custo menor. Veja que economicamente é muito simples você perceber isso, né? Financeiramente, porque estou envolvendo dinheiro, né? Isso aí todo mundo faz o tempo todo, né? Tentar analisar qual é o melhor custo-benefício das nossas decisões financeiras. Mas esse mecanismo de custos e benefícios, ele não opera apenas quando nós falamos de dinheiro, mas ele opera praticamente o tempo todo na nossa cabeça. O nosso mecanismo de decisão, quando nós tomamos decisões no nosso dia a dia, principalmente aquelas decisões automáticas que nós fazemos a todo momento, às vezes sem refletir muito, elas têm por componente principal qual é o efeito dessa decisão. Ou seja, eu vou olhar para o resultado. Eu não vou pensar se aquela decisão é adequada, justa, ética, moral, bela. Eu não olho a priori para aquela decisão. Eu olho a posteriori. Quais são as consequências da decisão que eu estou tomando agora? Quais são as consequências de vocês estarem sacrificando agora um tempo de vocês para estarem cursando uma faculdade, cursando essa nossa matéria? Quais são as consequências de eu estar sacrificando um tempo que eu poderia estar fazendo outra coisa para ministrar aula para o curso de Direito? E se eu acho que vale a pena, se vocês acham que vale a pena incidir nesses custos, nós vamos fazer isso porque os benefícios serão superiores. E, a princípio, essa não é uma decisão econômica no sentido financeiro, né? Eu estou olhando para o lado aqui, pessoal, porque eu estou com 2 monitores e eu estou com a tela de vocês aqui do lado. Então, por isso que às vezes eu fico olhando de lado aqui, eu não estou prestando atenção em outra coisa, não. Eu estou olhando para a tela do Google Meet. Então, o nosso processo de decisão é um processo de decisão consequencialista. Não só para aspectos financeiros, mas para tudo que a gente faz. E esse é o grande ponto de interesse da economia, né? É entender como as pessoas decidem frente aos custos e benefícios que se apresentam a elas. Então, se a gente é capaz de entender esse mecanismo, se a gente é capaz de compreender o que envolve o processo de tomada de decisão das pessoas, nós seremos capazes, enquanto operadores do direito, de conseguir aperfeiçoar as normas jurídicas de forma a encaminhar soluções mais adequadas para a sociedade. Então, se eu entendo a maneira pela qual as pessoas vão reagir ao que está sendo colocado no ambiente, ao que está sendo modificado ou suprimido no ambiente legal, eu tenho capacidade de adaptar aquela norma jurídica para um resultado mais eficiente. E essa palavra eficiência, ela a todo momento vai estar dentro da nossa matéria de análise econômica do direito. E essa eficiência, que é analisada pela análise econômica do direito, tem a ver principalmente com o aspecto econômico. Ou seja, tem a ver com a prosperidade da sociedade, o desenvolvimento da sociedade. O desenvolvimento no sentido de prosperidade financeira, material. Mas por que tem a ver com esse aspecto da prosperidade financeira, material? Vejam o seguinte, Igor, mas o direito ele não tenta ser, ele não visa a prosperidade, ele visa a justiça. Ok, eu concordo. Mas se a gente concorda também que o processo decisório de todas as pessoas tem a ver com o mecanismo de custos e benefícios, nós temos que reconhecer que as pessoas tentam maximizar os seus benefícios, tentam maximizar o seu bem-estar. E analisar o bem-estar simplesmente em termos de felicidade é muito difícil. É muito difícil a gente analisar bem-estar, medir a felicidade das pessoas, de pessoas diferentes. Como que eu vou saber se, por exemplo, o Bruno ou o Hugo ficam mais ou menos felizes? Quem que fica mais feliz, mais satisfeito com uma determinada coisa, uma determinada compra, uma determinada decisão? Isso é muito difícil de quantificar. A gente não tem unidade de felicidade, a gente não consegue dividir, quantificar, separar, calcular, somar, diminuir felicidade. Mas a economia,
ela consegue quantificar isso bem, como forma de dinheiro, como forma de preço. Então eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu, Igor, por exemplo, eu gosto muito de música, né? E agora voltei a tocar instrumento, voltei a tocar guitarra. Então vamos supor que eu e a Karina, nós tivéssemos interesse em comprar um instrumento, né? Então tem eu e tem a Karina aqui que estamos querendo comprar um instrumento. A Karina, ela viu algum vídeo no YouTube e se interessou, às vezes, por tocar um violão, né? Se interessou, nossa, fiz um violoncelo aqui, né? Se interessou por tocar um violão. E eu, Igor, estou super empolgado porque depois de muito tempo voltei a tocar algum tipo de instrumento. Vamos supor que a gente vá para uma loja e a gente só tenha um violão disponível. E esse violão, o vendedor está disposto a ouvir a nossa proposta e negociar com a gente. Vejam, eu e Igor super empolgado, doido para tocar violão, e a Karina viu um vídeo, e aí ela acha que seria legal, né? Então foi uma coisa transitória. Provavelmente, se a gente entrasse numa espécie de leilão, desconsiderando a restrição orçamentária, né? Eu, Igor, estaria muito mais disposto a pagar por esse violão, porque eu entendo que eu teria um benefício muito grande, eu estou muito empolgado, eu quero muito voltar, eu quero muito fazer isso. E aí eu pagaria um preço mais caro, porque eu entendo que ele seria mais importante para mim. Agora, se eu e a Karina, por exemplo, estivéssemos disputando um outro bem, um celular. Eu, Igor, às vezes estou com um celular que está mais ou menos, meio meia boca, mas a Karina está com o celular com a tela quebrada, o celular dela não está funcionando. Provavelmente ela estaria mais disposta a pagar mais caro por um único celular que houvesse disponível para que nós dois comprássemos, porque ela vai ter um ganho de bem-estar muito grande passando a usar um celular novo, já que o dela não está funcionando. Então ela estaria disposta a pagar mais caro por esse celular. E essa medida financeira é uma boa medida do benefício que está sendo gerado para aquela decisão de consumo. Eu, Igor, fico muito mais satisfeito comprando violão. A Karina fica muito mais satisfeita comprando celular. Como que a gente mede isso? Através de preço, através de dinheiro. Então nós podemos dizer que uma sociedade mais rica é também uma sociedade com maior bem-estar acumulado, de forma geral. Igor, então você está querendo dizer que país rico, então todo mundo é feliz? Não exatamente isso, porque nós temos que ver questões distributivas, etc. Mas o que eu quero dizer é que uma medida financeira, uma medida de riqueza, ela é uma boa medida da prosperidade e do bem-estar daquela sociedade de forma geral, ok? Não há dúvidas de que países ricos têm seus problemas, mas também não há dúvidas de que esses problemas seriam muito piores em países pobres, certo? Então, entendendo que a medida financeira é uma boa medida para avaliar o bem-estar, isso aqui a gente tem que ter muito cuidado, eu não estou querendo dizer que dinheiro é felicidade, mas estou dizendo que existe uma relação positiva, né? Existe uma relação inegável entre essas duas variáveis, mas se eu consigo dizer que a medida financeira é uma medida de bem-estar geral, é uma medida de bem-estar individual, eu posso dizer que uma norma jurídica que, de forma geral, consiga elevar a prosperidade da sociedade é uma norma jurídica que vai fazer aquela sociedade avançar. Ok? Por isso que quando nós estamos falando de análise econômica do direito, essa eficiência ela tem a ver muito com a eficiência o acento não é aqui, econômica. Logo, do ponto de vista da análise econômica do direito, uma boa norma jurídica é aquela norma que gera eficiência econômica. É uma norma que consegue levar prosperidade para a sociedade. Então, sob uma perspectiva econômica, o direito ele deveria se preocupar em buscar arranjos eficientes do ponto de vista econômico. Ou seja, as leis deveriam ser moldadas para serem eficientes, as decisões judiciais deveriam ser moldadas para serem eficientes, a atuação dos órgãos estatais deveriam ser moldadas, as atuações deveriam ser moldadas para buscarem essa eficiência econômica, ok? Então esse é o grande ponto de
interesse, é a grande perspectiva da análise econômica do direito. Como que ela vai ajudar o direito a fazer isso? Entendendo quais são as consequências de determinadas regras jurídicas e definindo, a partir de então, considerando determinada regra e o seu impacto na sociedade, nós vamos aperfeiçoar, suprimir, promulgar, enfim, propor, né, novas regras, mas a partir desse entendimento das consequências de uma determinada regra jurídica. Pessoal, até aqui tudo ok? 100%. Tranquilo? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa nesse momento? Porque, passando essa tela, eu vou fazer uma retomada, e com a turma eu vou tentar fazer uma retomada bem breve dos aspectos de economia política. Eu imagino que a maioria já deve ter estudado essa matéria de economia política, mas eu gostaria de dar um enfoque mais de como isso pode ser aproveitado para os nossos próximos passos dentro da análise econômica do direito. Vocês querem fazer alguma pergunta? Não? Vou pedir para vocês 30 segundos, só um instantinho, eu já retomo e aí a gente vai falar, né, de aspectos da economia, para a gente fazer, como eu falei, esse apanhado. Talvez dure mais de uma aula, uma, duas aulas à frente, mas para a gente fazer essa retomada aqui, ok? Só um instante, por favor. Pessoal, retornando aqui. Agora voltando, como eu falei, retrocedendo um pouquinho na nossa matéria, não é nem a sua matéria, né? Isso aqui é mais um aspecto de economia política. Eu preciso retomar com vocês alguns aspectos introdutórios da economia para que a compreensão da nossa matéria fique melhor, tá? No ciclo normal, a estrutura é: primeiro período tem economia política, segundo período nós não nos encontramos, e terceiro período, análise econômica do direito, tá? Então, vamos começar aqui fazendo essa retomada, mesmo que vocês já tenham estudado, acho que poucos aqui foram meus alunos no primeiro período. Estou deixando para vocês aqui uma definição de economia que, caso caia na prova, é uma boa definição para vocês se basearem numa resposta, tá? Para dar uma resposta. Segundo o economista Fábio Giambiagi é um economista argentino mas que mora no Brasil há muitos anos, é economista do BNDES, tem uma produção acadêmica muito grande, e é um autor que eu recomendo para quem tiver interesse maior na disciplina. O Fábio ele resume a economia da seguinte forma: a economia estuda o comportamento dos agentes racionais que possuem desejos ilimitados, mas são restritos por recursos limitados. Diante desse problema de escassez, gera-se a necessidade de escolha. Então vejam que o Fábio Giambiagi ele faz esse resumo muito pertinente, nos dando três fatores, né?
Nós, enquanto agentes, seres humanos racionais que somos, e aí a racionalidade vai entrar um pouquinho lá na frente, mas enquanto seres humanos, né, nós somos dotados de desejos e também necessidades que não acabam. Então, as nossas necessidades, elas podem passar por necessidade fisiológica, principalmente, né, necessidade de alimentação, hidratação, abrigo, proteção. E desejos tem mais a ver com aquilo que a gente quer ter ou quer fazer, né? Então, por mais que nós tenhamos muitas coisas, a gente sempre quer alguma coisa a mais, né? Não no sentido de ganância, mas se você tem um determinado carro, você gostaria, às vezes, de poder ter um carro para os seus filhos, para os seus pais. Se você tem um carro específico, você gostaria de ter um carro melhor. Se você tem uma casa, você gostaria de ter uma casa na praia, ou poder, às vezes, veranear. E assim vai, né? E assim vai. Se você come uma comida, você gostaria, às vezes, de comer uma comida ainda melhor, e assim por diante. E esses desejos, eles não cessam, assim como as nossas necessidades. Isso só vai acabar com a nossa morte, né? Então nós podemos dizer que os desejos e as necessidades são ilimitados enquanto nós existimos, né? E isso acontece em qualquer tempo e sob qualquer tecnologia. Então, por mais abundante que uma sociedade seja, por mais próspera que ela seja, ainda assim nós teríamos dificuldades por conta desse nosso desejo que não cessa, dessa nossa necessidade que não cessa. Mesmo a sociedade mais próspera, mais rica, ela ainda não é plenamente atendida, ela não é plenamente satisfeita. Tá? Isso acontece porque os recursos são limitados. Ou seja, enquanto nós temos necessidades e desejos infinitos, por outro lado, os nossos recursos, eles não são infinitos. Então, não é possível dar tudo a todos, né? Na medida que essas pessoas gostariam, ok? Na medida que essas pessoas precisam, ok? E esse é um cenário de escassez. E vejam que ainda que a gente tivesse, como eu falei, a maior abundância possível, recursos extremamente abundantes, etc., ainda assim nós seríamos obrigados a enfrentar a escassez, porque o nosso tempo é finito. E nós não podemos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu não posso estar aqui dando aula para vocês assistindo o jogo do Flamengo, vai começar daqui a pouco. Né? Tem que escolher fazer uma coisa ou outra. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, ainda que eu fosse uma pessoa extremamente rica, milionária, bilionária, ainda assim eu teria uma limitação, que é o tempo. E ainda assim eu precisaria fazer escolha. Então, mesmo que tudo fosse abundante, mesmo que tudo sobrasse, ainda assim nós estaríamos diante da necessidade de escolher. Então, essa necessidade de tomar decisões, de sacrificar algumas coisas em prol de outras, ela vai nos acompanhar ao longo da nossa existência individual e ao longo da nossa existência humana. Entender o comportamento desses agentes, desses seres humanos que tomam decisões, esse é o campo de interesse, esse é o campo de estudo da economia. De que forma as pessoas, diante da escassez, diante da necessidade da escolha, diante da necessidade de seguir por um caminho, abdicando de todos os outros, como elas atuam? Por que elas escolhem esse ou aquele caminho, né? De que forma nós podemos, às vezes, modificar essas escolhas, prever essas escolhas? Esse é o campo de estudo da economia. Então, economia tem a ver com número, tem a ver com matemática, tem a ver com um monte de coisa, de fato tem, mas tem a ver principalmente com o comportamento humano. Entender como que esses seres humanos, como que esses agentes tomam decisões. E aí eu já posso adiantar para vocês que, ao dizer que os agentes são racionais, eu estou dizendo, estou adiantando que, de forma geral, nós conseguimos interpretar bem esse problema da escassez e nós sempre, ao tomarmos decisões, consideramos qual é a melhor escolha possível, buscamos a melhor escolha possível, né? Nós somos animais irracionais que diante, igual aquele, quando coloca o hamster, né, naquele labirinto, ele vai para onde a porta está aberta. Não, nós temos capacidade analítica e nós temos capacidade de interpretar dentro desse ambiente de escassez quais são as melhores escolhas disponíveis. E essa decisão e essa escolha realizada, ela tem como componentes principais, como eu já falei para vocês anteriormente, benefícios versus custos.
Nós tentamos estimar os benefícios, tentamos estimar os custos e buscamos tomar a decisão cujo resultado apresente maior benefício líquido para a gente. Fazendo um resumo do que eu falei agora, a economia tem a ver com as escolhas que a gente faz a respeito de praticamente tudo. O ponto de partida, né, das ciências econômicas é que nada existe em quantidades infinitas, a começar pelo nosso tempo. E que essa escassez, seja do nosso tempo, seja de recursos, ela vai implicar que uma determinada utilização, seja a utilização de uma máquina, do salário ou do nosso próprio tempo, vai sempre competir com outra, ou seja, toda alternativa que eu escolho, ela estava competindo com uma outra opção, né? Eu poderia tomar uma outra atitude, até mesmo se eu não tomasse atitude nenhuma, isso já é tomar atitude, certo? Então eu sempre tenho algum tipo de análise comparativa. E é justamente o campo de estudo da economia, entender como se dão essas escolhas, o que altera essas escolhas, o que essas escolhas implicam para cada um de nós e o que essas escolhas implicam em termos de sociedade, né, em termos de questões coletivas. E aí, pessoal, entra uma distinção muito grande do direito e da economia, que é importante que vocês entendam, né? Existe uma dificuldade, às vezes, inicial do aluno do curso de Direito, principalmente quando ele já está mais avançado na faculdade, existe um estranhamento, não uma dificuldade, né, mas um estranhamento do modo pelo qual a economia estuda e faz as suas formulações. Porque nós podemos dividir a abordagem da economia, do estudo econômico, em dois grandes blocos. E o entendimento da existência desses dois grandes blocos é essencial para que você consiga aproveitar esses conceitos econômicos dentro do seu dia a dia de operador do direito. Ou seja, entender essa distinção, entender que a economia tem duas abordagens diferentes, é essencial para que vocês consigam analisar um determinado problema jurídico, considerando as suas dimensões econômicas. E quais são essas duas abordagens? Quais são esses dois enfoques econômicos? O primeiro deles, e que causa mais estranhamento, é o que nós chamamos de economia positiva. A economia positiva é uma forma de olhar para os fenômenos econômicos com curiosidade, na tentativa de descrever e explicar os fenômenos econômicos. Nós não estamos fazendo juízo de valor. Quando eu digo que um aumento no salário mínimo causa uma queda no nível de emprego, eu não estou dizendo se isso é bom ou ruim, não estou dizendo se deveria haver salário mínimo ou não. O que eu estou dizendo é que um aumento no preço do salário mínimo, no custo do salário mínimo, vai fazer com que mais pessoas sejam desempregadas, olhando isoladamente esse efeito econômico, tá? Isso é semelhante a dizer que um aumento no preço da carne vai fazer que haja uma queda no consumo da carne. Eu não estou dizendo se é bom ou ruim, se as pessoas deveriam comer carne ou não, qual é a quantidade de carne adequada para o consumo de uma pessoa, para ela ser saudável, ou para que a sociedade tenha acesso a maior quantidade de bens disponíveis. Eu não estou dizendo isso, né? Eu não estou formulando, nesse caso, um juízo de valor. Eu estou descrevendo a realidade, eu estou entendendo a realidade. Então vejam que nesse aspecto, a economia, nesse enfoque, parece muito com algumas disciplinas de naturezas humanas, física, biologia, química, em que nós descrevemos fenômenos, né? Uma reação química não é boa ou ruim, ela simplesmente acontece. A lei da gravidade não é justa ou injusta, ela simplesmente existe. E nós temos que adaptar a nossa existência a ela, né? Na verdade, já estamos plenamente adaptados, né? A mesma coisa em relação a determinados comportamentos econômicos. Alguns comportamentos econômicos, eles têm o nome de lei, essa cadeira minha que está caindo, daqui a pouco vou sentar no chão. Eles têm o nome de lei porque, de fato, nós observamos que em diversas sociedades, aliás, em todas as sociedades, em todos os momentos históricos, aqueles comportamentos se repetiram. E eles se repetem ainda hoje, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na África, na Ásia. Então, são leis comportamentais quando nós estamos olhando, né, para aquele fenômeno acontecendo. Então, a lei da oferta, a lei da demanda, são as mais famosas, né? Então, entendendo esse mecanismo, nós somos capazes de aí sim fazer formulações
sobre o que é mais adequado, sobre o que seria melhor do ponto de vista social, do que seria melhor do ponto de vista, qualquer que seja o ponto de vista. Então, quando nós falamos sobre a tentativa de fornecer uma solução ou uma intervenção na realidade, nós estamos falando da economia normativa. E aqui existe um grande ponto de encontro com o direito, porque o direito ele é normativo, ele é eminentemente normativo. O direito tenta fornecer soluções para a sociedade, para conflitos da sociedade, tenta fornecer soluções de longo prazo, né, endereçando problemas de longo prazo da sociedade, tornando a sociedade mais justa, mais próspera, enfim, qualquer que seja o objetivo daquele arcabouço jurídico. Então, a economia, ela tanto pode ser utilizada de uma maneira fria, para poder entender a realidade, quanto ela pode ser utilizada para tentar modificar essa realidade. Então, aí sim a economia positiva, normativa falaria, olha, o salário mínimo deve ser de X valor, porque nesse salário mínimo nós temos um desemprego provável de tanto, e ele é tolerável, e aumenta o salário mínimo tem esses benefícios, o desemprego não vai subir tanto, papapá, pipipi, papapó. A gente consegue tentar influenciar a realidade através de uma solução econômica. Mas não existe conflito, né, desde que a economia normativa entenda, né, os postulados, entenda as conclusões da economia positiva, não há conflito entre esses dois enfoques, eles são complementares. Tá? Mas na parte do direito existe um estranhamento muito grande. Então, se você virar para um advogado trabalhista e falar que a legislação trabalhista que protege muito a relação de trabalho, ela causa desemprego, provavelmente o advogado vai falar, mas você está falando o quê? Que é bom explorar os empregados? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que quanto mais normas jurídicas são aplicáveis a uma relação de trabalho, mais cara ela fica. Se um bem é mais caro, ele é menos consumido. Então, se o trabalho é mais caro, vai ter menos emprego. É isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo se é bom ou ruim a legislação trabalhista. Então, percebam que o enfoque muitas vezes é diferente, né? Mas vocês precisam entender que, novamente, a economia tem essas duas abordagens, né? E que não existe certo e errado entre essas duas abordagens. São duas maneiras, né, de você operar a ciência econômica, a positiva e a normativa. Da minha parte, tanto na matéria de economia política quanto na matéria de análise econômica do direito, meu principal trabalho, eu entendo, é fazer vocês operarem com essa mente aqui. A discussão do que é justo, injusto, bom, adequado, inadequado, eu deixo para outras matérias, que são mais normativas, né? Em que vocês estudam doutrina, vocês estudam história daqueles institutos jurídicos. Da minha parte, a minha grande função é fazer vocês entenderem a matéria do direito dentro do enfoque positivo, ou seja, raciocinar com a cabeça de um economista, entender os fenômenos econômicos como se economistas vocês fossem, ok? Se vocês forem capazes de fazer isso, então eu acho que a matéria terá sido bem sucedida, né? No sentido de que vocês vão conseguir extrair, né, o modo pelo qual, né, a economia interpreta o mundo. Cara, tô trocando de cadeira aqui, peraí, pessoal. Pessoal, até aqui ok? Tranquilo? Alguma pergunta? Deixa eu ver. Tudo ok. Tudo certo. Beleza. Então vamos seguindo. Beleza. E aí, pessoal, eu disse para vocês, feita essa distinção, né? Eu disse para vocês que a economia é a ciência de como se dão as escolhas, né, dos cidadãos, das pessoas, dos seres humanos. E essas escolhas, elas são feitas dentro de um ambiente que nos coloca diversas restrições. Uma restrição muito fácil, que eu já mencionei para vocês, é a restrição financeira. Então, você tem aqui uma restrição financeira para o que você quer e para o que você pode fazer, né? Nem tudo que você quer e você pode fazer, você tem condição de fazer financeiramente falando. Você não pode, às vezes, comprar tudo que você gostaria, né? E essa é uma restrição a qual nós temos que nos adaptar. Uma outra restrição pode ser a restrição moral.
Nós temos nossos valores, né? Algumas coisas são contra os nossos valores, às vezes cada pessoa de uma religião tem um conjunto de valores, mas de forma geral nós temos valores comuns, independentemente da religião. Algumas outras restrições, elas têm um caráter social. Meu Deus, o que vão pensar, né, se eu fizer esse negócio, alguém descobrir? Né? Então vejam, por exemplo, um crime de corrupção, ele não tem só o custo financeiro, né, se a pessoa for pega, obrigada a devolver o dinheiro, pagar algum tipo de multa, eventualmente algum tipo de pena, tem a questão social. Poxa, imagina minha família, que mico, que vergonha, né, eu saindo no noticiário e tal. E dentre as restrições e dentre uma das principais restrições, posso falar outras, né, idade. Nem tudo que a gente pode fazer, às vezes a gente tem idade de fazer, né? Às vezes, quando você é mais velho, você não consegue fazer coisa que você é novo, quando você é novo, você não consegue fazer coisa que você era mais velho. Então, você tem uma série de restrições. Uma das principais restrições que nós temos à nossa ação é a restrição legal, ou seja, a restrição imposta pela lei, pela aplicação da lei, pelo ambiente jurídico que nos cerca. Então, uma das maiores restrições que existem à ação humana é a restrição legal. Essa restrição legal, ela vai fazer com que nós adaptemos a nossa conduta, né? Se uma determinada conduta ela é proibida, nós tendemos a não fazer. Se ela é permitida, nós tendemos a fazer. Se a lei fornece algum tipo de incentivo positivo, as pessoas são levadas a fazer cada vez mais. Às vezes alguma coisa não é proibida, mas existe algum tipo de incentivo negativo, as pessoas são levadas a fazerem cada vez menos, né? Então, por exemplo, cigarro, né? Não é proibido fumar cigarro, mas você tem impostos muito altos, você tem aqueles avisos, né? Propaganda, então você tem um desincentivo, você tem a restrição ao comércio de cigarro, né? Todo lugar você compra cigarro, antigamente, cigarro tinha em qualquer lugar, né? Hoje em dia, acho que não pode vender cigarro em qualquer lugar. Tem essa percepção, né? Nem sei, na verdade, se tem isso, mas eu tenho essa percepção. Mas, enfim, as leis, elas influenciam nas nossas escolhas. Elas influenciam nas nossas decisões. Logo, querendo ou não, o direito, ele vai sempre afetar a economia. Porque uma vez que as leis afetam os incentivos, e os incentivos estão no coração da teoria econômica, significa que o direito, ele tem um contato direto com a economia, querendo ou não. Então, por mais que um legislador ele não foque os seus esforços, a sua atenção para as consequências econômicas de uma determinada ação, para as consequências econômicas de uma determinada lei, de uma determinada ou o juiz, né, não foque a atenção sobre as consequências econômicas de uma determinada decisão, inevitavelmente aquela decisão vai ser incorporada ao mundo real, e sendo incorporada ao mundo real, nós teremos uma adaptação, né, da nossa conduta, ok? Vou dar um exemplo que está muito pertinente agora. A gente está falando aí de algumas questões fiscais, né? A gente ouviu falar da PEC dos precatórios, a gente ouviu falar do refis. Esse refis, que é um refinanciamento de dívida, ele propõe anistiar, né, ou reduzir a multa, ou reduzir os encargos de pessoas que deixaram de pagar seus tributos, né? Então imaginem que um empresário que pagou todos os seus tributos em dia, fez um esforço danado, sacrificou o lucro da sua empresa para que justamente não pagasse multa, ele veja agora o refis dando 90% de desconto sobre as multas. A ideia desse refis é gerar caixa para o governo, certo? No curto prazo, ele quer que as pessoas que estão em atraso paguem, aproveitando esse benefício. Mas qual será que é a consequência de longo prazo desse refis? Por exemplo, com as empresas que sempre mantiveram seus pagamentos em dia, olhando quem ficou inadimplente tendo 90% de desconto. Supondo que às vezes uma empresa pague, sei lá, 10% de carga tributária que hoje está sendo anistiada e que o retorno da atividade dele seja de 15%, é muito mais negócio ele deixar de pagar esse tributo, ele joga esse dinheiro no caixa da empresa dele, trabalha com esse dinheiro, lá na frente ele espera outro refis, né? Então existe um desincentivo ao pagamento de tributos
quando nós aprovamos, por exemplo, uma anistia de dívida, né? Porque quem pagou vai pensar, bom, se eu não pagar, a próxima vez eu vou pegar eu pago com 90% de desconto, eu uso esse dinheiro no meu negócio, eu tiro isso como lucro da minha empresa. Então, vejam que mesmo uma lei econômica, ela pode trazer consequências indesejáveis, né? Investir o dinheiro na empresa, justamente. Isso que dizer até quando eu falei dessa taxa de retorno, né, do negócio de 15%, seria ele reinvestir esse lucro no negócio. Perfeito, Caio. É isso. Então, mesmo que o legislador ele queira, às vezes, seguir num determinado caminho, ele vai estar indiretamente modificando os incentivos para os agentes econômicos e as consequências podem ser, às vezes, no sentido contrário, tá? Então, economia e direito, mesmo considerando, né, que muitas vezes a gente não tenha, naquele momento, um enfoque econômico, numa determinada decisão jurídica, direta ou indiretamente, ela vai sim afetar, ok? Por fim, nós podemos classificar que na relação entre economia e direito, o direito, através de uma perspectiva mais objetiva, é a arte de regular o comportamento humano. Já a economia é a ciência que estuda o comportamento humano e estuda suas decisões em um mundo de recursos escassos e suas consequências. Então, se o direito ele regula o comportamento humano que está sendo analisado pela economia, sem dúvida nenhuma, economia e direito têm uma relação inquebrantável, eles têm uma relação necessária e perene, e daí a necessidade desse entendimento mais aprofundado sobre as questões econômicas, porque inescapavelmente elas serão chamadas direta ou indiretamente em praticamente todos os problemas que são analisados pelo direito. Pessoal, tranquilo até aqui? Beleza? Show, professor. Beleza, nós vamos fazer aqui, eu vou passar para vocês os princípios básicos da economia, que também é uma matéria que eu gosto muito de tratar com os alunos do curso de Economia Política. E esses princípios básicos de economia, eles foram formulados, né, por um professor norte-americano que hoje é o mais famoso, Gregory Mankiw. Tá? Isso aqui é um N. Mankiw. Meu Deus, é horrível. Isso aqui é um W. Peraí. E eu recomendo para quem quiser ter um livro de economia, né, um livro de economia introdutório, o Gregory Mankiw, ele tem a obra que é mais utilizada nos cursos de economia e nos cursos que versam sobre conceitos introdutórios de economia. Além dessa obra do Mankiw, tem um outro livro que eu recomendo, que é chamado Economia na Palma da Mão. Eu planejo fazer um sorteio desse livro. Sorteio não, na verdade é uma premiação desse livro na A2 para o melhor trabalho da A2. Obrigado, Caio. Obrigado. Tô nessa aí. Tô nessa aí. Não, mas todos vão concorrer. O trabalho vai valer nota, inclusive, né? Ainda quer dizer, vai valer nota, ainda vou dar o livro para o melhor trabalho. No semestre passado eu consegui fazer com as turmas e achei bacana, o pessoal gostou. Gostei da ideia também, gostei. Não, sim, é bom, cara, é bom. É um incentivo, né? Os incentivos operando, para que vocês caprichem aí no nosso trabalho da A2. Então, são esses dois livros, né? O Gregory Mankiw, ele é um autor, né? Que tem vários livros, aí o livro dele é Introdução à Economia, Stonks total, esse aí, cara. E Economia na Palma da Mão, tá? Que esse é o nome do livro, né? Vou colocar as duas gravações, Maiana. Vou colocar assim, as duas gravações. Pessoal, então vamos aqui para os princípios de economia. O Gregory Mankiw, ele coloca 10 princípios, eu separei para vocês 8 princípios, tá? Divididos em 4 blocos, princípios individuais e princípios coletivos de economia, né? Ou seja, princípios em que cada um de nós seguimos e princípios que são tomados de forma geral pela sociedade, tá? O primeiro princípio de economia é o seguinte: as pessoas enfrentam trade-offs, ou as pessoas enfrentam sacrifícios. Trade-off nada mais é do que um sacrifício.
Vejam que vocês estarem aqui é um sacrifício para vocês, né? Vocês poderiam estar com a família de vocês, né? Poderiam estar fazendo uma outra coisa, poderiam, enfim, sei lá, tá vendo novamente o jogo do Flamengo, acabei de atualizar aqui, vi que a Arrascaeta fez um gol, ficou mais tranquilo para dar aula. Tá com a moral do caramba, hein? Tô deixando de fechar o jogo para estar assistindo. Tá vendo? Então, tá dando sorte, então vamos ficar sem ver que o Flamengo tá ganhando. Depois de domingo, deixa lá o jogo. Deixa quieto, quero nem ver essa porcaria. Mas, a todo momento, toda escolha que nós fazemos, nós precisamos tomar decisões, e nós precisamos fazer sacrifícios. E nós sempre tentamos fazer a melhor escolha possível, ou seja, eu sempre vou sacrificar tudo aquilo que está em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar na minha mente, né? O problema é que mesmo fazendo a melhor escolha possível, não significa que esse sacrifício que eu fiz não vai acarretar outras coisas no futuro. Pensem no seguinte, vamos pensar no Neymar, né? Vamos pensar no Neymar enquanto jogador de futebol. O Neymar é um pouco fora da curva. Pensar no jogador, pensa no jogador de futebol promissor, né? E ele tem duas alternativas possíveis. Ele pode ir para a universidade ou ele pode ir para o campo profissional, né? Se profissionalizar como jogador de futebol. Vejam que se é um jogador muito promissor, a opção dele de ir para a faculdade seria um sacrifício muito grande de uma possibilidade gigantesca aqui de retorno financeiro, né? Então vamos supor que ele, enquanto um bom aluno de universidade, se colocaria no mercado muito bem, ganhando, sei lá, os seus 300 mil reais por ano, enquanto um jogador de futebol profissional poderia estar ganhando 1 milhão por ano, 2 milhões, muito mais, né, dependendo do tipo de profissional que ele se torna. Mas ele é obrigado a fazer um sacrifício. Se ele faz isso aqui e dá errado, ele vai ter sacrificado um caminho que teria garantido para ele, por exemplo, 300 mil, teria possibilidade. Enfim, a todo momento nós estamos diante de sacrifícios que são necessários. Enquanto sociedade, muitas vezes nós estamos diante do sacrifício entre eficiência e igualdade. Então, para que uma sociedade ela possa enriquecer, nem sempre é possível que ela tenha a maior igualdade desejável. Exatamente, Caio. É um risco que corre, né? Mas vejo que, de um ponto de vista lógico, se ele é um jogador promissor, ele deveria, né, tentar ser um jogador profissional. Mas não deixa de ser um sacrifício que ele está fazendo, né? Do ponto de vista lógico, vocês estarem aqui buscando uma formação acadêmica vai possibilitar vocês a ter uma renda potencial muito maior no futuro, mas não deixa de ser um sacrifício porque vocês estão deixando de fazer outras coisas, né? E reconhecer que esses sacrifícios existem não significa de saber sempre qual é a melhor decisão a ser tomada. Significa que qualquer decisão envolve sacrifício. E esses sacrifícios, eles normalmente são feitos frente às duas coisas melhores que você poderia fazer, né? Você não escolhe estar aqui assistindo aula e ao invés disso você poderia estar, sei lá, limpando o chão da sua casa com um pano úmido nesse momento. Você até poderia estar fazendo isso, né? Você está sacrificando a possibilidade de estar limpando o chão da sua casa com um pano nesse momento. Mas não seria isso que você faria. Você estaria com sua família, vendo um jogo de futebol, tomando uma cerveja, conversando com as amigas, enfim, estudando para uma outra coisa. Qualquer que seja, né, a possibilidade, quando nós estamos diante de um trade-off, de um sacrifício, eu não estou diante de um sacrifício entre uma coisa e qualquer outra coisa, mas entre as duas coisas mais valiosas, né? Então, quando o jogador, que eu dei exemplo, ele escolhe o que ele vai fazer da vida, ele vai escolher entre seguir, às vezes, uma universidade ou seguir para o futebol, né? Que seriam as duas melhores escolhas possíveis para ele. Então, toda vez que eu estou escolhendo uma determinada coisa, eu estou abrindo mão da segunda melhor coisa possível. E nosso processo decisório é sempre tentar tomar a melhor decisão e não escolher o que é o segundo melhor ao invés do primeiro, né? Então, toda vez que eu tomo um determinado caminho, eu faço um sacrifício, eu estou sacrificando diversas outras coisas, mas coisas principalmente que seriam quase tão valiosas quanto o que eu estou fazendo. Isso é importante, principalmente na área do direito, que a gente olha, por exemplo, a coisa pública, né? Então, por exemplo, a gente estava falando, não vou entrar nesse mérito, tá? Mas a gente estava falando da PEC do voto impresso. Independentemente de qualquer posição, a favor, contrário, etc., nós teríamos como implicação, por exemplo, da aprovação dessa PEC do voto impresso, um custo
financeiro para modificação do processo eleitoral. O dinheiro que seria gasto, por exemplo, a cada R$1 que seria gasto no processo de modificação da urna, seria menos R$1 que iria para qualquer outro lugar. Mas nesse momento, qual é o nosso maior, custo de oportunidade? Às vezes levar esse dinheiro para a saúde, levar esse dinheiro para assistência social, né? Então, a nossa tarefa de analisar o processo decisório, enquanto pensando como um economista, não é só reconhecer que existem trade-offs, mas reconhecer que esses trade-offs são feitos entre coisas que são extremamente valiosas e analisar se essa decisão está sendo bem tomada. Então, será que era pertinente gastar dinheiro, por exemplo, com urnas, ao invés de gastar dinheiro com assistência social no momento de crise econômica, gastar com dinheiro com saúde no momento de crise sanitária, né? Então, o custo de oportunidade, ele é o melhor uso alternativo de uma determinada coisa, né? É a melhor alternativa possível que você teria a uma determinada decisão. É necessário que, entendendo esse processo que nós fazemos enquanto seres humanos, nós saibamos que nós estamos sempre fazendo sacrifícios e sempre tentando buscar a melhor opção possível frente a todas as outras, mas principalmente frente àquelas que são mais valiosas para a gente, né? Tomar boas decisões. Tomar decisões, mas tomar boas decisões. Além disso, outro princípio básico de economia, sobre o qual nós falamos, é que as pessoas reagem a incentivos. Existe uma mudança comportamental de acordo com os custos e benefícios que estão atrelados àquela situação. Nós tendemos a fazer uma coisa, tendemos a fazer mais aquela coisa, quando os benefícios que são associados àquelas coisas crescem. Tendemos a fazer menos quando os benefícios caem. Então, vejam, eu falei para vocês a questão do livro. Provavelmente, diante da possibilidade de ganhar um livro, às vezes, numa atividade, quem pensava em colocar, às vezes, um empenho apenas para poder entregar o trabalho, vai se empenhar mais para conseguir fazer o melhor trabalho, né? Fazer o melhor trabalho naquele momento. Se eu, nesse momento, começasse a fazer uma pergunta aqui para vocês sobre qualquer coisa da sala de aula, sobre a matéria. Pessoal, tal pergunta. Se é na primeira aula, né, de conteúdo, segunda aula de conteúdo, a gente ainda não se conhece tão bem, não estamos tão bem à vontade, provavelmente muitos ficariam acanhados, né? Não, professor, eu quero responder, vou tomar iniciativa. Poucos fariam isso. Mas se eu fizesse uma pergunta e colocasse 5 pontos extra, provavelmente teria uma briga aí para quem ia responder primeiro a minha pergunta. Por outro lado, se eu coloco uma pergunta e digo que quem errar está reprovado, ninguém faria, né? Ninguém tentaria responder, certo? Porque nesses vários exemplos, eu fui dando diversos benefícios, aumentando os benefícios, aumentando os custos, reduzindo os benefícios. Isso modifica o comportamento previsível, né? A gente consegue imaginar isso acontecendo, né? E como operadores do direito, principalmente se vocês eventualmente chegarem a ser formuladores do direito, talvez esse seja o aspecto mais fundamental para a compreensão de direito da economia, né? A maneira pela qual as pessoas reagem a incentivos e quais incentivos estão sendo fornecidos com uma determinada atuação do Estado, uma determinada lei. Então, quais são os incentivos que estão sendo colocados naquele momento diante dos cidadãos? E aí a gente já tem uma previsibilidade sobre a forma que eles vão reagir a esses incentivos. Um outro ponto é que as pessoas racionais, elas pensam na margem. O nosso raciocínio é o que nós chamamos de economia de marginal. Ele é construído aos poucos, né? O nosso raciocínio ele é construído de uma maneira quase que no mesmo compasso, na mesma velocidade, esqueci o nome que eu ia falar. O nosso raciocínio, ele não é feito em saltos, tipo assim, eu tô pensando uma coisa, bum. Quando você vai comer alguma coisa, um bolo, você não pensa em comer o bolo todo ou nada. Né? Eu vou comer esse bolo inteiro. Não, eu vou comer uma fatia. Se eu ficar satisfeito, eu como mais uma. Se eu não estiver satisfeito, eu como mais uma. Se eu estiver mais ou menos satisfeito, eu vou pegar uma fatia um pouquinho menor que eu peguei anteriormente. Quando você está no filtro, você não toma a decisão de, eu estou com a garrafinha. Eu não vou tomar nada ou tomar isso aqui todo de uma vez só. Eu vou tomando um gole. Se minha boca estiver seca, eu continuo tomando gole. Se a gente vai tomar um chopp, você não pensa em tomar... Alguns até pensam, né? Mas você não chega lá tomando engradado inteiro. Você toma um, toma outro, vai vendo, vai calculando, ok? E isso acontece porque nós temos dentro do nosso
assim, da nossa percepção, um ganho ou redução de satisfação, de bem-estar, conforme as coisas vão acontecendo. Por exemplo, o primeiro pedaço de um bolo que eu como, ele é muito mais gostoso que o segundo, né? Então, o bem-estar que eu sinto comendo um bolo, um pedaço de bolo, ele é muito maior do que o bem-estar que eu sinto comendo o segundo. Quando tá quente, muito quente, aquele primeiro gole de água gelada, ele é muito melhor do que o segundo gole, né? A satisfação que você tem, ela é muito maior nas primeiras decisões, nas primeiras ações, do que posteriormente. Ou seja, nós, enquanto seres humanos, agimos de forma marginal. Então, fornecer incentivos marginais também é uma coisa que os legisladores deveriam se preocupar. Que, na verdade, não só o legislador, pensa no empresário, né? Quando ele está querendo reajustar o preço da sua mercadoria, ele não vai de um dia para o outro colocar a mercadoria com reajuste de 100%. Ele aumenta 5%, 10%, no outro mês aumenta mais um pouquinho, ele vai medindo, né? Porque o nosso comportamento humano, ele é marginal, ele não é um comportamento exponencial, que é 0, 8 ou 80, né? Nós agimos de forma compassada. Tá? O Caio colocou nessa questão de incentivo, me lembro de pensamento de economista que ele formula que dependendo da forma como o dinheiro é recebido, como ele vai ser gasto, a pessoa vai tomando decisão, vai agir de acordo. Sim, a gente adapta, né? E aí você pode pegar a questão do incentivo, Caio, e colocar com essa questão que eu coloquei aqui do comportamento marginal, né? Dessas mudanças marginais. Nós vamos nos adaptando, né? Nós vamos nos adaptando gradualmente à situação. O ser humano ele não é de mudanças radicais de uma hora para outra, tá? E agora, pessoal, passando desses aspectos individuais. Oi. Não, é que Maria Fernanda me mandou uma mensagem aqui, ela pediu para avisar o senhor que ela teve que sair da aula. Tá bom. Daqui a pouco você vai fazer chamada. Tá bom, obrigado. Pessoal, em relação à chamada, no final da aula, eu tiro um print, tá, da presença de vocês aqui para poder lançar no portal, lá no WebGIS, tá? Não faço chamada, às vezes, presencial, não. Eu tiro o print aqui no final da aula e depois eu lanço lá no WebGIS. A respeito agora de leis econômicas, né, de princípios econômicos básicos que envolvem uma questão mais coletiva, nós podemos dizer que o padrão de vida de um país depende da sua capacidade produtiva. Ou seja, a riqueza de um país, o bem-estar de um país, vai depender principalmente da sua capacidade de produzir bens e serviços. Países mais produtivos, eles são países mais ricos. Então, a produtividade tem a ver com a riqueza. País nenhum do mundo enriqueceu com uma produtividade baixa, tá? E a produtividade tem a ver com fazer mais com menos, ok? Fazer mais com menos. Por que isso é importante? Porque eu já falei para vocês que a eficiência econômica é o aspecto mais desejável da intervenção do direito na economia, da análise econômica do direito. Ok? Então é importante a gente saber também esses conceitos mais abrangentes em termos de sociedade. Um outro ponto básico é que o comércio pode ser bom para todos. Antigamente havia uma percepção de que a riqueza, ainda hoje, e aqui no Brasil é muito comum isso, né? Que a riqueza é como se fosse um bolo que tem uma dimensão só, e se uma pessoa tem uma fatia desse tamanho, restou uma fatia menor para as outras pessoas. Se outras pessoas têm essa fatia de bolo, o restante é dividido para o restante da sociedade, está sobrando menos dinheiro. Mas é o contrário disso. Na verdade, conforme nós, enquanto sociedade, enriquecemos, esse bolo ele vai ficando cada vez maior. E uma das maneiras de nós aumentarmos esse bolo, uma das maneiras de nós aumentarmos a nossa prosperidade é através do comércio. Porque através do comércio nós conseguimos nos especializar, cada um no que nós fazemos melhor, e através das trocas nós conseguimos ser mais eficientes. Ou seja, eu, Igor, talvez seja melhor dando aula do que uma pessoa qualquer que a gente pegar na rua. E essa pessoa qualquer que pegar na rua, ela pode ser uma pessoa muito boa cozinhando. Então, se eu quero comer uma comida gostosa e essa pessoa quer que o filho dela tenha ensino, vamos fazer o seguinte, eu dou aula para o filho dela, ela me paga, eu compro a comida dela. Né? É melhor que seja assim do que eu, Igor, fazer minha comida, fazer minha roupa, fazer, enfim, tudo. Certo? O comércio, a partir do momento que nós conseguimos fazer trocas, que nós conseguimos comercializar com outras pessoas,
nós conseguimos aumentar a nossa especialização e aumentar a nossa produtividade. Não, quando você faz uma transação com outra pessoa, não é um jogo de ganha-perde, né? Ah, alguém saiu ganhando naquela transação. Não, os dois podem ter saído ganhando. Lembra do exemplo da guitarra e do celular? Que eu dei o exemplo hipotético há pouco, né? Que eu e a colega, eu tinha dado exemplo, a Karina, por exemplo, a gente tinha feito aquela... Exatamente, o dinheiro circula, exatamente, essa riqueza circula. Um contrato mútuo, aí a gente já entra, talvez você esteja perguntando de um aspecto mais jurídico, ou não seria necessariamente trazer aqui, às vezes, um enquadramento jurídico, né? Mas se você estiver falando mútuo, no sentido de que ambos as partes se beneficiam, sim, de forma geral, as trocas, você só vai aceitar fazer negócio com outra pessoa se você entender que você está sendo beneficiado, né? Então você não vai numa loja comprar uma roupa, não vai adquirir um serviço, você acha que está sendo prejudicado, né? Você pode até no final das contas rever sua decisão, mas naquele momento você achou que estava fazendo um bom negócio, né? Naquele momento você estava satisfeito, provavelmente. Ou se não exatamente em todos os momentos, mas na maioria das vezes que nós fazemos, né, trocas, nós saímos mais satisfeitos, certo? Então o comércio, ele é uma grande válvula para que nós consigamos fazer aumentar essa produtividade, né? A Luísa falou, o exemplo da circulação de dinheiro é o pagamento de servidores do município. Aí a gente já entra em alguns aspectos um pouquinho mais problemáticos, tá, Luísa? Mas, de certa forma, sim, tá? De certa forma, sim. Uma análise econômica de um evento específico como esse, aí a gente tem outras coisas que poderiam ser colocadas, mas de certa forma, sim, porque as pessoas estariam mais aptas a negociar. Então, eu entendi o seu raciocínio, tá? Mas uma análise mais econômica específica desse evento que você colocou traria outros componentes. Só que na essência está correto, tá? Eu não traria esse exemplo aqui, como eu falei, ele tem outras nuances que eu acho que são um pouquinho mais problemáticas, mas na essência está correto o raciocínio, tá bom? As pessoas fariam mais trocas naquele momento, isso fomentaria a economia. Eu entendi, mas sempre que vem essa discussão, por exemplo, sobre pagamentos de servidores, datas comemorativas, a gente tem outras questões que podem se impor nesse exemplo. Mas dentro do cerne do argumento está correto, tá? É um exemplo pertinente como fundamento, tá bom? As duas últimas leis que eu vou passar para vocês, o princípio que eu vou passar para vocês, é que, de forma geral, os mercados, ou seja, o livre mercado, é a melhor maneira de organizar a economia. Ou seja, deixar as pessoas negociarem, de forma geral, é a melhor maneira de organizar a economia. Né? Você tentar controlar as transações econômicas, controlar o que as pessoas vão consumir, controlar o que a sociedade vai produzir, isso não costuma dar certo. Porque um grupo de pessoas, por mais inteligentes que elas sejam, elas não têm capacidade analítica equivalente a milhões, milhares de pessoas tomando decisões a todo momento sobre o que produzir, quanto produzir, para quem vai produzir, quanto cobrar, quanto que eu quero pagar, quanto que eu quero oferecer, enfim. Então, de forma geral, o livre mercado, os mercados deixados a sua própria dinâmica, são a melhor forma de organizar a economia, de gerar produtividade, de gerar, como eu vou dizer, prosperidade econômica, tá? Porém, em alguns casos, os governos eles podem melhorar o resultado dos mercados. Embora, de forma geral, a livre organização, a livre iniciativa, ela seja a forma mais adequada de organizar a economia, em alguns casos nós observamos o que nós chamamos de falhas de mercado. E essas falhas de mercado, elas demandam algum tipo de interferência do Estado para corrigir o rumo que as coisas estavam tomando naquele momento, ou modular a atuação livre do mercado para um caminho mais adequado. E aí nós vamos falar rapidamente sobre eles, tá? Então, nós falamos sobre 4 princípios que são individuais e 4 princípios gerais. Ou seja, as pessoas fazem sacrifícios, elas enfrentam trade-offs. Esses sacrifícios são feitos normalmente entre coisas muito valiosas, né? Então, o custo de alguma coisa que eu estou sacrificando é algo bastante valioso para mim, né? Chamado de custo de oportunidade. As pessoas reagem a incentivos e as pessoas pensam de forma marginal, ou seja, as pessoas pensam de forma gradual.
Além dessas premissas individuais, nós falamos que o padrão de vida de um país, a riqueza de um país depende da sua produtividade, o comércio ele pode ser bom para todos, que os mercados são, de forma geral, a melhor maneira de gerar prosperidade econômica e que, às vezes, os governos eles podem melhorar o resultado do mercado. Pessoal, fazendo essa retomada, alguns alunos eu sei que já tiveram aula comigo no período passado, né? Está sendo um pouco repetitivo, mas a gente ainda vai avançar um pouquinho nesses temas antes de voltar para a análise econômica do direito. Mas o entendimento, né, disso que eu passei para vocês é essencial para a nossa matéria de análise econômica do direito. Então, antes de eu encerrar, eu já vou aqui tirando o print da lista de chamada, eu queria saber se ficou alguma dúvida de vocês em relação a esse conteúdo. Mais do que isso, queria um feedback de vocês a respeito da velocidade da aula, dos exemplos que eu estou dando, que se vocês acham que está sendo proveitoso, né, a forma como está sendo passado o conteúdo, vocês querem fazer algum tipo de sugestão, me deem um feedback, por favor. Não, eu tô achando a velocidade tranquila também da aula. Eu também, professor, não tive aula com você anteriormente, mas estou conseguindo acompanhar a matéria. Principalmente com os exemplos do nosso dia a dia, né? Como a carne, essas coisas, salário mínimo. Beleza. Beleza, Raquel, obrigado. Tá tudo certo. Velocidade, exemplos, tudo ok. Tá bom, que às vezes eu me empolgo falando, aí eu desemberço a falar aqui, se algum momento ficar muito rápido, aí vocês podem me avisar, principalmente aqui no chat, tá? Que eu dou desacelerada. Mas que bom, fiquem sempre à vontade para poder fazerem, né? Darem qualquer feedback, tá? Beleza, pessoal? Então, assim, desejo para vocês aí uma excelente semana, muita saúde, muita saúde para a família de vocês, né? Quem puder se vacinar e tiver na idade, né? Tem um bocado de gente jovem na turma, façam isso, né? Vão se vacinar o quanto antes para a gente poder passar logo por esse problema aí que nós estamos enfrentando. Tá bom? Um abraço para vocês, uma boa semana. Professor, boa noite. Quando que o senhor vai colocar as aulas gravadas? Vou tentar colocar até sábado, tá? Tá, aí você... Eu coloco no YouTube, fica mais fácil, acho, para ver. Aí você vai avisar para o representante? Vou passar no WebGIS também, representante WebGIS. Tá bom, então. Obrigado, tá? Tá bom? Valeu. Boa noite, pessoal. Boa semana. Abraço. Valeu pra gente. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor.